Oi, nós vamos apresentar o teste de força. O teste de força muscular, ele permite medir a relação direta entre a força e a pressão, sendo indicada para avaliação de alterações nos músculos extensores e flexores. Para testar o músculo deltoide anterior e posterior, o terapeuta ele terá que estabilizar a escápula. Caso os músculos de fixação escapular estiverem fracos, os testes para deltoide anterior se dará com o paciente sentado, com abdução do ombro e discreta flexão e com número em ligeira rotação lateral, aumentando a ação da força da gravidade. O fisioterapeuta ele fará uma pressão na superfície anterior medial do membro superior em direção da adução e discreta extensão. Já na realização com o teste de força para o deltoide posterior, o paciente permanecerá sentado com abdução do ombro e discreta extensão, com o húmero em discreta rotação medial, aumentando a força gravitacional. A pressão exercida será contra a superfície posterior lateral acima do cotovelo, direcionado para adução e discreta flexão. A gente vai mostrar, né, como vai fazer esse teste de força, como mesmo diz na descrição. Vai fazer uma pequena abdução do ombro, uma leve flexão, aqui uma leve rotação, né, igual vai mostrar vou falar lá na descrição. E aqui eu vou fazer o teste de força para o deltoide, né, anterior e posterior. Eu venho aqui, né, e seguro. No peitoral maior, as fibras superiores, o indivíduo permanecerá deitado em decúbito dorsal, com o cotovelo estendido, ombro em flexão 90 graus e discreta rotação medial. O número irá ser abduzido horizontalmente em direção à extremidade external da clavícula, enquanto é colocada em resistência contra o antebraço da direção de abdução horizontal, sendo que o ombro oposto permanece estabilizado durante o movimento. Então, nesse teste de força do peitoral maior, eu vou pedir ao paciente que ele faça uma pequena abdução do ombro, né? Depois, eu vou pedir que ele faça uma adução horizontal. Eu vou resistir a essa força que ele vai exercer, né? Para a questão horizontal aqui. Eu vou resistir, vou pedir que ele faça a questão da adução. Quando ele for fazer essa adução, eu vou resistir a ela. Aqui, ó, vai. De novo. Isso. O teste de força de músculo braquiorradial, este músculo, ele começa no osso do húmero e termina no final do osso do rádio, processo estiloide. E tem por função a flexão do cotovelo e auxilia na pronação e supinação do antebraço quando estes movimentos são contraídos por uma contraforça. Seu teste consiste em posicionar o paciente sentado. O examinador coloca uma mão debaixo do cotovelo do paciente para acolchoá-lo, quanto a pressão em ambos, em apoio. Flexiona-se o cotovelo do paciente com o antebraço neutro entre a pronação e a supinação. O ventre do braquiorradial precisa ser visto e sentido durante a prova, pois o movimento pode ser produzido por outros músculos que fletem o cotovelo. A pressão é feita contra o antebraço inferior, na direção da extensão. Solicita-se que o paciente
que realize a flexão do cotovelo enquanto o examinador resistente ao movimento, fazendo força contrária. A fraqueza deste músculo diminui a força de flexão do cotovelo e da pronossupinação resistidas até a linha média. Aqui a gente vai fazer a demonstração, né? Vou acolchoá-la aqui embaixo do cotovelo com a mão e resistir à flexão. Isso. Outra vez. Isso. O teste de força do músculo trapézio superior, ele pede que o paciente que incline-se o pescoço, fazendo também uma elevação do ombro. O fisioterapeuta deverá fazer força sobre a têmpora e sobre o ombro. Assim, solicita que o paciente tente aproximar as duas estruturas, resistindo ao movimento contrário exercido pelo fisioterapeuta. Aí como será feito? Eu vou pedir ao paciente que faça uma inclinação aqui. Inclinou, né? Vou pedir que ele eleve o ombro aqui agora, ó. Elevou, tá vendo? Voltou. Aí eu vou resistir essa elevação. Quando eu resisto essa elevação, vai sobe. Eu posso sentir a teste de força do trapézio superior, tá vendo? O teste de força do músculo iliopsoas primeiro começa com o psoas maior, pede que o paciente fique com o membro estendido. O fisioterapeuta segura o tornozelo do paciente e solicita uma flexão de quadril. Já com o psoas menor e o ilíaco, o paciente ele ficará em posição de sentado e deverá realizar uma flexão do quadril em relação ao tronco. Ao fazer a flexão do quadril, é importante não deixar que o tronco se mova nem para frente e nem para trás. A gente vai fazer a demonstração, né? Aqui no chão com o paciente deitado. Vai fazer aqui a perna fica totalmente estendida. Vou fazer pedir que ela faça uma flexão de quadril e vou resistir. Tá? Sobe. Não sobe com o joelho estendido. Isso. Volta. Sobe, pode subir. Eu vou resistir. Tá vendo? Sobe, menor. Sobe. E resiste. Agora a gente vai fazer a demonstração do outro teste de força, né? O paciente está aqui sentado. Vou pedir que ele faça uma flexão de quadril, né? Vou resistir, tá vendo? Resistir, leva para a lateral, sem que faça essa rotação, sem que o tronco faça a rotação, igual eu falo na explicação. Sobe, vai, isso, e volta. O teste de força do músculo sartório, o paciente deve realizar uma flexão de quadril, uma abdução e uma rotação externa. Durante o movimento, o fisioterapeuta deverá realizar pressão no tornozelo e pé contra a musculatura. A gente vai mostrar aqui o exemplo do teste de força do sartório, né? Vou fazer essa flexão aqui. E eu vou resistir aqui segurando o tornozelo. Isso. Mais uma vez. Resistir. Isso. O teste de força do músculo tríceps sural o sóleo, o paciente com o joelho flexionado, fazendo um movimento para cima com os pés contra uma plantiflexão. Para os gastrocinénios,
O paciente em pé deverá fazer um movimento com as pontas dos pés elevadas, todo o seu corpo para cima. É indicado também que o paciente tente realizar o movimento somente com uma perna. Agora a gente vai falar da demonstração do teste de força do gastrocnêmico. Uma perna vai ficar em flexão, tá vendo? E a outra vai fazer essa elevação. Quando faz essa elevação, eu vejo o teste de força aqui do gastrocnêmico. O teste de força do músculo fibular longo. O paciente tem que estar deitado, deverá fazer um movimento de plantiflexão e versão do pé, contra a resistência feita pelo fisioterapeuta.